Olá, tudo bem? Como é que você está? Semana passada nós falamos sobre benignidade. Hoje nós vamos falar sobre algo muito próximo, bondade. Vem comigo conhecer essa diferença. Nós temos conversado nas últimas semanas sobre o fruto do Espírito e como ele afeta a nossa saúde mental. Semana passada nós falamos sobre benignidade, ou atos de bondade. A sua postura de ter atos que beneficiam positivamente a vida de outras pessoas. Mas nós podemos realizar esses atos de bondade por mero dever, código de ética, porque é culturalmente aceito ou a sociedade espera isso de você, ou mesmo por interesse. Se eu fizer coisas boas, as pessoas vão fazer coisas boas para mim e essa é a minha única motivação. Não é isso que Deus deseja para você. É exatamente por isso que nós precisamos desse outro aspecto do fruto do Espírito, que é a bondade. Se a benignidade é o ato de bondade, a bondade é o nosso compromisso interior com a bondade de Deus. Ou seja, é uma motivação genuína de querer o bem da outra pessoa. Então nós sonhamos dentro de nós com atos de bondade. Nós planejamos dentro de nós e nós queremos ver bondade na vida do outro. Entende? Não é sacado de repente, não é fruto de oportunismo, é fruto de uma motivação interior, de um real compromisso com a bondade de Deus. Isso resolve muita coisa na nossa vida emocional e na nossa mente também. Por exemplo, resolve o conflito interno. Se você é um ser humano como eu, e se você funciona como eu, e olha que eu sou um pecador, cheio de erros e defeitos, quando nós nos flagramos com uma diferença entre o que pensamos e o que queremos e o que fazemos, surge um conflito interno. A sua consciência vai começar a apontar. Tá fazendo isso só para ter um lucro, não é? Tá fazendo isso só porque é vantajoso, não é? E você vai passar a ter uma constante insatisfação dentro de você, porque a sua consciência fica apontando, não é de verdade. Você não está fazendo isso porque se preocupa. Você não está fazendo isso porque quer o bem. Você está fazendo isso com segundas intenções. Surge um conflito interno que passa a fazer muito mal para você. Você passa a ter uma culpa constante que você pode até tentar colocar debaixo do tapete, mas ela vai aparecendo. Pessoas assim começam a se defender do nada. Não sei se você já reparou nisso. São pessoas que começam a discursar sobre o próprio caráter, sobre as próprias motivações, sem ninguém ter comentado. Começam a se defender e a defender o porquê fazem isso ou aquilo para o outro, começam a falar dos seus atos de bondade, procurando se justificar. Você se lembra que eu dei tudo de mim para fazer aquilo por você? Eu fiz isso porque eu queria o seu bem. Quem perguntou? Isso está sendo julgado? Alguém está desconfiando das suas motivações? Sabe quem está desconfiando? A sua consciência. A sua consciência está apontando uma incoerência. E se tem uma coisa que a nossa consciência não gosta é de incoerências assumidas. Deixa eu te explicar. Existe a incoerência por causa da nossa condição de pecado. Você quer fazer o bem. Você quer ter um compromisso com a bondade de Deus. Você quer desejar isso para o seu mundo interior. Mas você também é pecador. E às vezes, mesmo querendo o bem, você faz o mal. Isso se resolve, sabe como? Arrependimento, perdão, graça de Deus. Mas existe uma incoerência assumida, que é aquela que você resolve bancar. Eu sei que a minha motivação não é essa. Eu sei que eu tenho segundas intenções. Eu sei que meu ato de bondade não é de coração, mas quer saber de uma coisa? Eu nem vou pensar a respeito. Eu vou fazer assim, desse jeito, e esperar o lucro e as vantagens caírem na minha conta. Isso vai perturbar a sua vida. Isso começa a ser resolvido se você questiona
essa postura. Sim, é verdade. A minha motivação inicial foi essa. Eu tenho segundas intenções, mas eu tenho um Deus tão bom, eu estou me sentindo tão mal com isso. Senhor, muda meu caráter, muda as minhas motivações, muda a minha postura em nome de Jesus. E aí eu entro numa questão. Como se deve a bondade a algo que só é transformado dentro de você a partir de uma ação de Deus? Não tem outro jeito, você precisa orar. Você não consegue mexer em mecanismos dentro de você que façam que você se torne uma pessoa boa do nada. Você precisa falar com Deus. Você precisa se colocar diante de Deus. Você precisa confessar pecado. Você precisa pedir para Deus que mude o seu jeito de ser. Mude as suas prioridades. E aí Deus vai mudando o seu caráter. Porque, pensa bem, se você tem essa capacidade de mudar as motivações do seu coração pela sua própria força, então, no fundo, você é bom. Você é capaz de produzir bondade dentro de você. E a Bíblia é muito clara ao dizer que o nosso coração é enganoso. Então, ore, humilhe-se diante de Deus. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, nem todas as minhas motivações e intenções são puras e boas, mas o Senhor pode me transformar. E o Senhor pode mudar aqui dentro de mim as condições do meu coração, as condições do meu mundo interior. E ao resolver esse conflito, se perceber transformado por Deus e o fruto do Espírito crescer dentro de você, esse conflito vai se resolvendo. Você vai se pegar com a verdadeira motivação de bondade surgindo no seu coração da parte de Deus e você vai encontrar paz dentro de você. Seu conflito interno estará resolvido e, afinal, a sua culpa estará aliviada. E boa parte dos nossos problemas de saúde mental se devem à consciência pesada. Não sei se você sabia disso. É muita responsabilidade da consciência pesada a sua falta de sono, a sua perturbação interior, o seu desgostar de si mesmo. Mas isso é resolvido neste aspecto do fruto do Espírito. Por último, a bondade produz um estado de confiança no caminho que você está trilhando com Deus. Eu vou explicar isso para você. Não raras vezes nós pensamos se vale a pena nutrir bondade no nosso coração. Às vezes, a vingança põe em xeque a bondade. A raiva, a ira, a amargura põe em xeque a bondade. Nós nos sentimos tolos por desejar o bem de outra pessoa que às vezes nos deseja o mal. Ou às vezes não valoriza os nossos atos de bondade. E nós passamos a duvidar se esse é o nosso propósito. Nós somos impelidos a achar que a gente tem que ficar pensando e cultivando o desejo de priorizar a nós mesmos e não servir aos outros. Mas à medida que você vai alimentando o seu coração do fruto do Espírito Santo e esse compromisso com a bondade de Deus é fortalecido aí dentro de você, você vai passando a ter confiança nisso. Sabe, pessoas que não conhecem esse tipo de compromisso com a bondade de Deus costumam questionar as outras. Você devia parar de pensar nos outros, devia pensar só em você. E olha, poucas vezes eu vi isso, mas eu tive essa oportunidade de ver pessoas avançadas na jornada do compromisso com a bondade de Deus sorrirem e dizerem assim: mas é para isso que eu fui feito. Eu fui feito para abençoar. Eu fui feito para fazer o bem para o outro. Sabe, uma confiança de que é esse o caminho. Uma autoafirmação de propósito. Eu não fui feito para pensar só em mim. Eu não fui feito para ser atolado de vantagens para mim às custas dos outros. Deus me criou para edificar o outro. Deus me criou para abençoar o outro. Essa satisfação interior, ela te dá um bem-estar tremendo. Ela te deixa em paz. Ela te alegra. Ela te alimenta.
ela resolve um punhado de pendências que você tem consigo mesmo. Ela te faz olhar no espelho e se ver como uma pessoa coerente. A incoerência causa dor, sabia? A incoerência causa conflito, mas a coerência dá paz. A coerência nos deixa bem, a coerência nos dá bem-estar. Nós enxergamos as cores do mundo, nós sorrimos. Quantas vezes eu não vi pessoas que estão nesse caminho do compromisso com a bondade de Deus simplesmente andarem com uma leveza que eu custo a ver na vida de outras pessoas, que apesar de se beneficiarem continuamente às custas da vida de outras pessoas, nunca estão satisfeitos. A vida é pesada, a vida é cheia de ônus, é cheia de sofrimento, mas essas pessoas não. Andam leves, bem resolvidas e sorridentes. Eu quero essa vida. Eu quero que o compromisso interior da minha alma seja com a bondade de Deus, porque aí sim eu saberei que estou caminhando em coerência com o propósito de Deus para mim. Faça isso na sua vida também. Comece a orar pedindo a Deus que aperfeiçoe esse compromisso interior com a sua bondade e Deus há de te abençoar.